Segunda-feira, 15 de abril de 2019, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pelos canais da Câmara na internet, a página da Câmara, da TV Câmara no Facebook e o canal da Câmara dos Deputados no YouTube, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos falar sobre saúde. Na verdade, vamos falar sobre uma doença, né? E é um caso de câncer que está entre os mais comuns no Brasil, o câncer coloretal. É o terceiro tipo de câncer mais frequente, fora o câncer de pele não melanômico, né? Isso, pelo menos, é um dos termos que eu vi da nossa pesquisa sobre o programa. E nós vamos discutir as causas, o tratamento, a dificuldade de tratamento e como que esse assunto é tratado na saúde pública brasileira. Para debater o câncer coloretal com a gente, nós temos o doutor Matheus Franco, que é médico gastroenterologista, coordenador da endoscopia digestiva no Hospital Sírio-Libanês do Distrito Federal. É isso mesmo, doutor Matheus? Isso mesmo. Bem-vindo à Participação Popular. Muito obrigado, boa tarde. Espero que goste do programa, muito obrigado. A assessoria de comunicação também do hospital por ter viabilizado a entrevista. E nós temos ainda a Ana Maria Dutra, que é técnica em enfermagem e idealizadora da ONG Assistência Nacional Ágape. Ana, é uma ONG de apoio às pessoas que têm câncer e seus familiares, né? Sim, exatamente. Nós atendemos pessoas carentes, né, que nos procuram e damos a elas o suporte necessário dentro dos nossos limites. É uma situação dramática, né? Vocês devem viver muitas... Com certeza. Chegam pacientes nos procurando sem condições de fazer exames, de pagar seus próprios exames, sem alimentação adequada dentro de casa e muitos outros assuntos, né, emocionais, e nós procuramos dar esse suporte. É legal, é bom que você esteja aqui para trazer para a gente essas experiências também, né? O lado humano, porque a gente tem a parte técnica, mas tem o lado humano também nessa questão para a pessoa que tem a doença e para os seus familiares, assim como os nossos espectadores. O nosso programa se chama Participação Popular, exatamente porque a gente conta com as perguntas, com as opiniões e com as experiências de você que está acompanhando o programa. Ligue pra gente, 0800 619 619, você pode ligar de graça de qualquer telefone fixo do Brasil. Você também pode mandar pra gente um e-mail, o endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, uma palavra só, não tem espaço, não tem cedilha nem tio, participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você preferir, pode mandar pra gente uma mensagem pelo Twitter da TV Câmara, é só escrever na sua mensagem, @TV Câmara, tudo junto também. E, se quiser também, está disponível o WhatsApp. Anota o nosso telefone aí no seu celular, salva na agenda, porque aí fica fácil mandar a mensagem pelo WhatsApp. Tem o DDD de Brasília, 61 99620 2573. Vou repetir, 61 99620 2573. É só mandar que a gente vai discutir aqui. E se você estiver acompanhando o programa pelo YouTube, né, pela página ali, pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube, você pode mandar sua mensagem por meio daquele canalzinho de bate-papo, né, aquela salinha de bate-papo que fica aberta durante a transmissão ao vivo do programa, ou seja, quase até as 2 da tarde. Então, se você estiver acompanhando pelo computador ali, durante o trabalho, pode mandar sua mensagem também, assim como na página da TV Câmara no Facebook, que o programa também é transmitido ao vivo por ali. Você pode curtir, pode comentar, né, compartilhar, chamar seus amigos para participar desse debate também, e todas as mensagens que você mandar vão ser encaminhadas aqui para o estúdio para a gente discutir com os especialistas, com o pessoal que está aqui no estúdio e também com pessoas que estão em Taguatinga e que vão conversar com a minha amiga Daniela André. Daniela, com você. Olá, Fabrício. Olá. Bem-vindos aos nossos convidados que estão aí no estúdio. Nós estamos aqui no Hospital Geral de Taguatinga, no setor de oncologia, num dia muito feliz aqui para todos, a comemoração da Páscoa, uma reunião aqui, uma confraternização entre pacientes, funcionários, e hoje tem atendimento normal, mas também tem lanche, uma descontração aqui para os pacientes, muita música também, Fabrício. Legal, Dani, dá para ver aí. Daqui a pouquinho a gente volta com alguns participantes. Ótimo, maravilha. Na hora que você tiver alguém aí, então,
para participar. É legal que tá esse clima mais festivo aí, porque o assunto é brabo, né? É um assunto pesado. Falar de câncer coloretal, para muitas pessoas isso é um sofrimento enorme, é um tipo de câncer muito sofrido. Eu tenho certeza que a Ana vai trazer para a gente um pouquinho de histórias a respeito disso. Mas então, Daniela, na hora que tiver alguém é só chamar, tá bom? Enquanto você está preparando a sua mensagem, eu quero mandar um abração para o pessoal que participou do nosso último programa na segunda-feira, dia 8 de abril, sobre as abelhas, né, que estão sendo afetadas pelo uso de agrotóxicos no Brasil e no mundo. Algumas mensagens chegaram, não puderam ser debatidas durante o programa, mas eu quero deixar o registro, então, da participação do Ronaldo Felipe da Cruz, de São Paulo, capital, e da Lauren Marquesano, de Vitória, no Espírito Santo. Grande abraço, espero que estejam com a gente nessa edição de hoje do Participação. Dia 15 de abril é aniversário da nossa querida colega Vera Morgado, beijão para Vera, e também do professor Rodrigo Campos, em Sobradinho, Distrito Federal. Ontem, dia 14 de abril, foi aniversário da Glênia Borges e Débora Ornelas, minhas queridas colegas do Departamento de TI da Câmara dos Deputados, também da Ana Maria Del Monte, da Rádio Câmara, e da Alexandra Peplau, dentista em Maceió, e da Elizabeth Cavalcante, aqui em Brasília. Beijão, parabéns pelo aniversário. Amanhã, dia 16 de abril, também é aniversário da nossa colega Glória Varela. Beijão, Glória, para você. E hoje, dia 15, aniversário de várias cidades do Brasil. No Piauí, Campinas, no Ceará, Barreira e Graça, em São Paulo, Jales, Anhembi e Iacanga, em Goiás, Porteirão e Edealina, no Rio Grande do Sul, Rodeio Bonito, em Santa Catarina, Rio do Sul e na Bahia, Mata de São João. Você que está acompanhando Participação Popular e mora em alguma dessas cidades, parabéns, um abração para você, para todos os seus vizinhos, os seus conterrâneos, e conto com a sua mensagem aqui no nosso programa de hoje sobre o câncer coloretal. Vamos começar esse papo explicando o que é exatamente colo retal, o que é o cólon, onde que é o reto. E isso é uma tarefa para o doutor Matheus Franco começar com essa explicação básica, né, doutor? Conta aí para a gente que região é essa e que tipo de câncer é esse. O cólon é popularmente mais conhecido como um intestino grosso, né? E o reto já é essa parte final do intestino grosso. Então, nessa anatomia do cólon com o reto, é o local, né, onde tem aumentado ultimamente, tem se observado isso, que a incidência de câncer nessa região tem aumentado no mundo todo, não é só no Brasil, e hoje corresponde pelo terceiro câncer, né, sendo que nas mulheres já é o segundo mais frequente, perde apenas para o câncer de mama, e nos homens o terceiro câncer, logo após o câncer de próstata, né. Então seria basicamente essa parte final do intestino, o intestino grosso, que a gente tecnicamente conhece como cólon. Tá? Uhum. E agrupado, essa terminologia agrupa o cólon e reto porque o rastreamento para esse tipo de doença e o tratamento são muito semelhantes, né? Então, acaba agrupando não só a questão de diagnóstico, mas também de terapêutica. É porque é a região mais frequentemente afetada por esse tipo de câncer também, né? Aquela parte final ali do intestino grosso. Exatamente. Né? O intestino delgado não é um sítio frequente de câncer, exato. O sítio mais frequente no intestino é exatamente isso, o cólon e o reto. E quais são as causas, doutor? Tem alguma coisa? Porque parece que essas causas ainda são uma coisa um pouco desconhecida, ainda não há muita certeza, né, sobre o que leva ao câncer coloretal. Exatamente. A gente fala que é uma somação de fatores, né? Tem uma preponderância genética, hereditária, que aí vai receber, no caso dos seus antepassados, né, dos seus pais, familiares de primeiro grau. Então, isso é um fator de risco importante. Então, quem tem familiar que tem câncer coloretal, e aí necessariamente está sob um risco maior do que com a população geral, além de diversos outros fatores que aí são modificáveis. Mas, passando rapidamente por alguns, seria sedentarismo, dieta pouco saudável, aí a gente fala de dieta gordurosa, rica em carnes vermelhas, né? Além de outros fatores de risco também, né? Diabetes é considerado a bebida alcoólica, tabagismo. Então, são todos fatores de risco modificáveis, mas que contribuem para uma elevação de risco de ter esse tipo de doença, o câncer coloretal. Uhum. Bom, a gente ouve falar assim que a alimentação rica em fibras ajuda a evitar, né? Mas também isso ainda não está muito certo, né? Não tá muito... Existem evidências que falam a favor disso aí, de que alguns tipos de dieta, se por um lado coloca maior risco, como uma dieta gordurosa ou rica em carne vermelha, mas também existem dietas protetoras,
E é exatamente isso, as dietas ricas em fibras, cereais, frutas, verduras, tudo isso é uma dieta saudável que diminui o risco de ter câncer coloretal. Existe um volume interessante de evidência nesse sentido, então é uma coisa que a gente costuma recomendar também. Mesmo que ainda não se possa dizer, a ciência já provou, pelo menos existem evidências sólidas ali, sim, né? Sim, perfeitamente. Ótimo, eu até peguei alguns números, né? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, existe uma expectativa de que em 2019 ocorram cerca de um pouco mais de 16 mil casos de câncer coloretal aqui no Brasil. E as estatísticas até o momento mostram que pouco menos da metade, né, quase a metade desses casos resultam em morte. É uma mortalidade alta até, né? Bom, a gente já vai lá de novo para Taguatinga. A Daniela André tinha chamado a gente. Eu não sei se ela já está com alguma paciente, alguém aí, para falar com a gente sobre esse caso, Daniela. Isso, Fabrício. Eu estou aqui com a senhora Aparecida e a Caroline, e elas vão falar um pouquinho da rotina mesmo do tratamento, que temos dificuldades, obstáculos, mas também tem muitas vitórias esperando por elas. Vou começar perguntando aqui para a dona Aparecida, que é paciente aqui do Hospital Regional de Taguatinga. Dona Aparecida, o que a senhora tem visto no seu dia a dia de dificuldades e de vitórias também nesse tratamento oncológico? Sim, algumas vezes você não consegue fazer uma mamografia, né? É um procedimento que não é tão difícil, mas o sistema nega, o regulador, ele nega, né? Hoje mesmo eu vim para a minha médica, ela refazer o pedido, porque foi devolvido no posto. Eu fui no posto, eles devolveram o pedido de mamografia e eu vim hoje para ela poder refazer o pedido para poder conseguir fazer os exames. A senhora chegou aí no posto e perdeu a viagem porque não estava de acordo com o exigido pelo posto, é isso? Não, eu entreguei o papel, o regulador, que é um sistema que regula os pedidos, né? Ele negou, né, o meu direito de fazer a mamografia, né? E aí eu vim de novo para ela refazer o pedido para eu fazer essa mamografia que eu preciso fazer. Tá ótimo, dona Aparecida. Caroline, você faz o tratamento na rede privada. Como é essa diferença? Você enfrenta também dificuldades para conseguir exames, esse tipo de atendimento? Não, em relação a exames, eu não tive dificuldade. Eu tive dificuldade, assim, no início da quimioterapia, para conseguir a autorização do convênio. Foi bem difícil. Quando eu fui fazer a primeira cirurgia também em 2015, para o convênio autorizar foi difícil. Então, assim, a gente teve que ir diversas vezes para estar reclamando e tudo, mas agora, em relação à quimio, é super tranquilo. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, dona Aparecida, sobre a questão do acolhimento e o atendimento humanizado. A senhora acha que já está presente na rede pública? Em algumas áreas, sim, né? Algumas áreas você é muito bem tratado, muito bem acolhida, mas em outras áreas ainda não está completo, né? Você, Caroline, o que te trouxe para o trabalho voluntário em paralelo ao seu tratamento? Bom, eu ano passado passei por um momento bem difícil com a minha filha, na época que eu fiquei careca, e a gente sofreu preconceito na escola dela. E através disso eu fiquei meio conhecida na mídia por conta desse preconceito que eu passei, e a Carla, que é do projeto Chá das Amigas, chegou até mim e eu recebi diversas cartas de amor nesse período e minha autoestima estava lá embaixo naquele momento e essas cartas me abraçaram, arrepio para falar, me abraçaram e me fizeram um bem enorme. E aí eu entrei como voluntária desse projeto para poder estar ajudando essas pessoas que, assim como eu, precisam nesse momento de um acolhimento, de uma palavra de amor, de carinho. Então, eu já sou voluntária do Chá das Amigas, Cartas para um Amor, porque todo mundo é um amor na vida de alguém, né? E, às vezes, não só os pacientes, mas como a família também precisa desse apoio, porque para a família é muito difícil passar por isso. Eu vejo pelos meus pais, então, para eles é muito difícil estar passando por isso. E aí nós entramos nesse projeto de cabeça, e aí a cada 2 meses nos reunimos, fazemos o chá, e a gente faz a oficina de cartas, que cada um escreve uma carta voluntária, aleatória, e onde a gente vai nos hospitais, a gente escolhe um hospital cada chá, para estar entregando essas cartas de amor para as pessoas, para que elas se sintam abraçadas e acolhidas. Muito bacana, parabéns pelo trabalho, Caroline. Então, Fabrício, a gente já viu aí vários aspectos das dificuldades do tratamento oncológico. Na rede pública, às vezes falta algum recurso, o acesso ao exame é dificultado. A Caroline passou uma situação
vamos dizer, um pouco similar nos planos de saúde, que enfrentando obstáculos para os tratamentos mais caros, para cirurgias. A gente já tem aí noticiado que o tratamento de alta complexidade acaba voltando para o SUS, porque o plano de saúde acaba não atendendo, não respondendo a essa demanda, e esse lado humano aí do trabalho voluntário. Deixo agora para os nossos especialistas aí o comentário. É verdade, Daniela, história de dificuldades e de superação também, né? Muito legal você ter trazido aí a dona Aparecida, a Caroline, e eu vou entrar nesse assunto com a Ana Maria Dutra, que, como eu disse, é técnica em enfermagem, idealizadora de uma ONG, a Assistência Nacional Ágape, de apoio às pessoas que chegam com câncer, né? Isso mesmo. E vamos começar isso aí, Ana, com essa questão que a dona Aparecida trouxe pra gente, de o sistema, às vezes, negar o atendimento. Como é que é isso? Outras pessoas também relatam esse problema para vocês? Sim. Que negócio é esse? O regulador nega o pedido de atendimento na rede pública? Sim, nós, na verdade, como ONG, nós não sabemos o que acontece por trás disso. Mas o paciente relata para nós várias vezes que não consegue fazer o exame. Muitas vezes eu tenho acompanhado isso, que falta um número, o nome errado, o número do documento errado. Acontece dele rejeitar que o paciente faça o exame. Simplesmente por burocracia. Por burocracia, problemas burocráticos. E aí o paciente vai, né, nesse tempo só se defiando, né? O que deveria já ter, como há um sistema, deveria ser unificado, já uma correção, já entrasse em contato com o hospital, olha, eu estou com um documento de paciente fulano, Dona Maria, eu queria verificar, porque está havendo um erro. Eu acho que isso poderia ser feito, uma integração, não é? Entre o sistema, o regulador e o próprio hospital, quem faz a regulação. Aí evitaria o desgaste do paciente de ir novamente ao hospital. Você não concorda, doutor? Porque tudo isso é um desgaste emocional. Para quem está fazendo, depende de uma passagem, depende de quem leve. O paciente, ele está sempre dependendo de alguém. Isso é complicado. Não, isso é mais complicado ainda no caso de pessoas que moram distantes do Exatamente, do pessoas que moram no entorno, pessoas que moram em Unai, voltam. Eu fico assim chocada às vezes, porque a pessoa volta por um erro, porque não consegue. Aí volta, tem que esperar mais 20 dias para retornar. Isso é desgastante para o paciente. São essas pessoas que vocês atendem até no ONG, Isso, né? Aí nós atendemos essas pessoas, nós temos uma casa de apoio no Recanto das Emas, que fica na quadra 104. Lá nós damos suporte nesta casa para essas pessoas, que elas possam ficar na casa, elas têm uma dormida, elas têm um chuveiro quente, a alimentação também, e todo um apoio, né, emocional, porque essa é o nosso foco, o emocional do paciente. Até o diretor interino do nosso programa aqui, doutor Matheus, o Wagner, ele achou um estudo durante a nossa reunião antes do programa, que mostra que há uma ligação muito grande entre tudo que acontece no intestino e o emocional das pessoas, né? E a gente está falando desse aspecto emocional também, né? Desse caso deve haver uma influência ali nada boa, né? Para quem já está com esses problemas. Com certeza, né? O intestino também faz parte de todo o organismo e essas situações de sofrimento acarretam também sintomas gastrointestinais, seja dor, distensão abdominal, eventualmente uma diarreia, enfim, então tudo isso também pode virar uma situação já pré-existente, né? Agora, especialmente no caso de câncer coloretal, o tratamento é muito complicado para o paciente, não é? Eu conheço alguns casos, inclusive na família, já aconteceram e ainda tem essa mortalidade alta, mortandade, sim. não sei nem exatamente qual termo técnico que se usa aí, mas é muito sofrido, né? É sofrido. Acho que um recado importante que deve ficar, e até nós estamos em abril, o mês passado, em março, foi o mês de conscientização em relação ao câncer coloretal. Então, a principal mensagem é de prevenção, né? E para prevenção, os pacientes têm que estar incluídos em algum programa de rastreamento, né? Seja com análise da amostra de fezes, seja tradicionalmente a colonoscopia, porque a pedra-chave para o tratamento e ser bem sucedido é o diagnóstico precoce. Então, quanto mais tardio o diagnóstico, mais difícil é o tratamento e o paciente provavelmente vai estar numa situação
clínica pior para tolerá-lo, né? Que basicamente vai envolver uma conduta cirúrgica, uma cirurgia, somado a quimioterapia, a radioterapia. A gente sabe que isso são tratamentos fortes assim, para o paciente, né? Eu queria até aproveitar que nesse momento eu acho que o assunto é pertinente para esclarecer que a nossa produção procurou o Ministério da Saúde, entrou em contato, mas não foi concluído o atendimento ao convite para que o Ministério da Saúde enviasse algum representante aqui para o nosso programa para explicar um pouquinho sobre essas questões do exame, do sistema, né? Como é que ela falou ali, do regulador, do sistema regulador, por exemplo, autorizar ou não os exames. E nessa questão de diagnóstico precoce fica difícil a gente imaginar como é que a pessoa vai... Se a pessoa, para fazer um exame, quando já tem alguma pista, né? Provavelmente se pede o exame quando existe algum sintoma ali que indica que ela já tem o câncer. Para esse exame já é difícil, imagina para fazer um rastreamento antes, né? Sim. Vocês têm ideia de como isso é feito? Se é que é feito, principalmente no sistema público de saúde? Eu tenho acompanhado vários casos dentro do hospital de câncer, não só coloretal, mas outros cânceres também. Eu acho que falta uma educação, não é preventivo, como diz o doutor, uma informação para a comunidade, para que as pessoas possam vir conhecer esses sintomas e procurar recurso. Porque isso não acontece, você não vê isso, eu não costumo ver. Uhum. Agora, quais são os sintomas iniciais, já que a gente está falando disso? Assim, quais são as pistas que a pessoa tem que observar para falar, opa, tem alguma coisa errada, eu preciso ir no médico? Antes de entrar nos sintomas, acho que é importante também reforçar que, na verdade, o rastreamento do câncer coloretal ele é indicado para todo mundo. E antes do aparecimento dos sintomas. O aparecimento dos sintomas já traduz uma doença no estado mais avançado, né? A condição, o câncer inicial, ele é assintomático na grande maioria das vezes. Então, de forma populacional, hoje em dia, o rastreamento deve começar a partir dos 50 anos. E funciona como, por exemplo, a mamografia para o câncer de mama, né, a avaliação da próstata para o câncer de próstata. E para o câncer coloretal também já existem várias evidências, vários estudos para você instituir um programa de prevenção, de rastreamento de forma populacional. Inclusive, a Patrícia Campelo, de João Pessoa, mandou para a gente agora uma mensagem pelo WhatsApp justamente perguntando qual a idade ideal para começar o rastreamento. Seria na faixa dos 50 anos, esse é o público que é mais atingido, né, por esse tipo de câncer. Perfeito. O câncer coloretal é muito raro antes dos 40 anos, certo? Até o momento, a recomendação é que seja feita a partir dos 50 anos, mas cada vez mais tem se observado que a incidência tem aumentado nessa faixa entre 40 e 50 anos. Nos Estados Unidos, saiu uma recomendação no ano passado, já orientando o início de um rastreamento a partir dos 45 anos. Tá? Aí, falando ainda um pouco sobre rastreamento, a gente sabe que o acesso é muito difícil no sistema de saúde, e a depender do local que você estiver. E os exames são complicados para fazer esse rastreamento? Exatamente, perfeito. O exame de colonoscopia é o exame que tem maior acurácia, só que é um exame que vai exigir um preparo do cólon, e dependendo da idade, o paciente precisa fazer esse preparo dentro do hospital, e é um exame que vai exigir sedação, então é um exame mais complexo. Existem testes que são feitos, que é basicamente a análise das fezes para pesquisa de sangue oculto, que isso aí você pode fazer até em casa e serve como um rastreamento inicial. Os casos que são negativos, o paciente ficaria tranquilo, e aí só precisaria repetir esse exame novamente no outro ano. Os casos positivos, aí esses sim precisam ser direcionados para um exame de colonoscopia. Ou seja, traços de sangue ali nas fezes já podem ser um indicador de problema se desenvolvendo. Exatamente. Né? O câncer, ele emite isso nas fezes de forma que você nem vê a olho nu. Mas nessa análise imunológica, existe essa evidência e o exame é positivo e o paciente deve ser direcionado para um exame diagnóstico de colonoscopia. Agora, esse não é um exame tão complicado de fazer, né? Será que é fácil. Na rede pública nem isso sai? A gente tem visto em algumas populações conseguido fazer, mas assim, ainda é uma coisa heterogênea, vamos dizer. Mas aí eu volto novamente na falta de informação à comunidade. Eu acho que isso deveria ser mais relatados na TV, teria um canal de educação
sobre as questões do câncer de colo de reto, como qualquer um outro. E de fazer, por exemplo, fazer os exames todo ano, né? As pessoas procurarem fazer o exame. Tem mulheres que geralmente aparecem nódulos nos seios ou debaixo das axilas e elas costumam achar que é íngua. É íngua. Mesmo com tanto que se fala de câncer de mama, tanto né? que se fala, elas acreditam que é íngua. Na virilha, é uma íngua. Poxa, mas essa íngua está durando 30 dias, você tem que procurar recurso. Exatamente. Então, a falta de informação, acredito nisso. Realmente é um problema, né? O Paulo Henrique Sampaio de Albuquerque, de Recife, mandou pra gente uma mensagem pelo WhatsApp perguntando quais são os principais sinais verificados para esse tipo de câncer. Além dessa questão de sangue nas fezes, né? Aí depois é que vão se agravando os sintomas e já indicando problema sério, né, doutor? Não existe nenhum sintoma que seja específico do câncer coloretal, mas ele está associado exatamente com esse sangramento nas fezes, perda de peso, pode causar a variação no hábito intestinal do paciente, e seja para um hábito que fica mais constipado, e aí eu vou dizer intestino preso, né? Ou um hábito mais solto, diarreico. Isso aí também é descrito. São todos esses indícios de que são sintomas que podem se relacionar ao câncer coloretal. Então, a mensagem que fica é: o paciente a partir dos 40 anos, que é o mais frequente, teve qualquer variação, o aparecimento de sintoma, né, no trato gastrointestinal, tem que buscar assistência médica, que isso aí pode ser um sintoma de câncer mesmo. Agora, no caso do exame de colonoscopia, que é a sua especialidade, né, pelo que eu vi do seu currículo, a sua formação, você estudou muito essa questão exatamente do exame da colonoscopia. Qual é a disponibilidade desse exame aqui no Brasil, pelo que você conhece? Infelizmente não é um exame assim, se a gente começar a fazer rastreamento, a minha percepção, obviamente, né? Se a gente for fazer rastreamento com colonoscopia para toda a população, eu acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro é difícil ter tantos centros com médicos, com recursos. Mas, do ponto de vista populacional, eu acho que a estratégia que seria mais condizente seria essa de, inicialmente, testes de análise das fezes, para posteriormente direcionar e fazer análise com colonoscopia. Né? Mas a gente tem centros suficientes para colonoscopia no Brasil? Acredito que atualmente para a população toda ainda não, infelizmente. Você não tem um número mais ou menos em mente? Em mente eu não vou conseguir te falar, não. É difícil conseguir números, inclusive, junto aos agentes oficiais, né? Exatamente. Mas não é todo mundo que vai saber, assim, de cabeça, alguma coisa dessa. A gente estava com a Daniela chamando no link, deixa eu ver, diretor, é isso mesmo? A Daniela estava chamando a gente? Vamos lá, então. Daniela? Tô sim, Fabrício. Eu estou aqui com a Laurene, que é supervisora de enfermagem aqui do setor, e ela vai falar um pouquinho para a gente como é que esse fluxo depois de detectada a doença, como é que se inicia o tratamento aqui no setor de oncologia. Boa tarde. O paciente, logo que ele recebe o diagnóstico, ele vem de diferentes especialidades. Então, dependendo de onde ele vem, ele tem uma entrada mais rápida ou um pouco menos rápida na oncologia. Nós somos uma unidade de tratamento. Então, assim, nós não fazemos o diagnóstico, nós já recebemos o paciente com diagnóstico. Então, o paciente é diagnosticado pelo seu médico especialista, que encaminha para a oncologia junto com uma biópsia, que confirma o diagnóstico, e aí a gente regula, na verdade, a gente solicita uma consulta pelo sistema de regulação, e aí esse paciente é chamado e vem para a consulta. Depois desse primeiro atendimento, ele inicia o tratamento. E nessa sua experiência aqui, onde você vê que há o maior gargalo para o atendimento oncológico? É lá nesse início para identificar a doença ou durante o tratamento o paciente também enfrenta dificuldades para algum atendimento, exames ou medicamentos? Olha, hoje no DF eu vejo que ele tem mais dificuldade para confirmar o diagnóstico, através de exames ou de consultas, porque depois que ele adentra no sistema, na unidade, o tratamento ele anda quase que espontaneamente. Então, assim, eu acredito que é muito mais difícil ele chegar até aqui. Depois que ele chega, ele é acolhido e o tratamento dele é executado. Então, Fabrício, confirma aí um pouco seu questionamento, né?
com tanta dificuldade para se fazer um exame, como detectar uma doença precocemente? Fica meio difícil mesmo, né, Daniela? É legal que a Laurene está ali dentro, né? Ela acompanha isso, ela falou da questão do sistema de regulação. A gente recebeu uma mensagem aqui também, deixa eu encontrar, que chegou para a gente pelo YouTube. Foi esse? Não, foi pelo WhatsApp. O Paulo, não disse o sobrenome, de Goiânia, Goiás, disse: isso acontece mesmo, esses sistemas de regulação, ele deve estar falando, né? Esse sistema nem deveria existir, pois não cumpre o propósito para o qual foram criados. A pessoa deveria chegar nos postos de saúde e de imediato já serem atendidas e lançadas um sistema de computação que funcione de fato e de verdade. Tá aí o Paulo também indignado com esse negócio do sistema de regulação, que eu não tinha conhecimento, mas muita gente, pelo visto, já teve problema com isso, né, Ana? Você estava falando aí também. Muitas pessoas. Chegou uma pergunta para a gente da Daniele Paiani, de Salvador, Bahia. Se bem que eu não sei se ela é de Salvador ou se é o sobrenome dela. Do jeito que está aqui para a gente não está claro. Mas chegou pelo YouTube perguntando o que é exatamente a colonoscopia. Como que é esse exame, doutor Matheus? Pode contar aí? Claro, perfeito. A gente fica falando tanto do exame, mas... Com tanta naturalidade, né? Com tanta naturalidade, mas para o paciente, às vezes, é o primeiro contato, a primeira vez que está ouvindo falar e, enfim... basicamente, a gente tem um tubo de inserção, a semelhança do exame da endoscopia. Obviamente, é um aparelho dedicado para a endoscopia é por cima, né? Endoscopia é por cima, exatamente. E o outro, enfim, né? Pelo colo, né? Colo em reto. Então, mas funciona a semelhança do que é um aparelho de endoscopia. Tem uma câmera na ponta desse aparelho e é através dela que a gente vai navegando por dentro do cólon, né? Cólon e do reto. Então, a gente vai, com esse aparelho, vai filmando, né, fazendo um vídeo, e a gente tem um monitor que a gente vai observando, e a partir daí a gente vai navegando e realizando todo o trajeto, que o exame completo é o exame que envolve todo o reto e o cólon, né, todo o cólon e reto. A gente até, é curioso a gente ter que falar dessa forma que é feita e sempre tira risos aqui, né, inclusive do pessoal que está trabalhando no programa aqui agora. Eu falei, pô, a câmera vai lá por baixo, né? Olha só, a professora Marta Sueli, que sempre acompanha o programa, ela é de Brejões, na Bahia, está contando pra gente que eu perdi 2 familiares de câncer, meu pai e meu esposo. Creio que o mais difícil é convencer o homem, principalmente, de fazer esses exames preventivos. Quando muitas vezes procuram recurso, o câncer já progrediu. Eu falo homem porque nós, mulheres, procuramos mais as unidades de saúde por qualquer dorzinha. O homem é mais difícil. Muitos não vão nem com o empurrão da mãe ou da esposa. E ela passou por isso dentro da família dela. Esse tipo de exame, especialmente, é mais difícil ainda convencer o homem a fazer, né? Não, muito interessante o comentário e ela dividir essa percepção que ela tem dentro de casa. O câncer coloretal é mais frequente no homem e o homem ainda tem muita resistência de se inserir no programa de prevenção, né? Seja por uma prevenção de próstata que ainda vai envolver essa, vamos dizer, essa limitação, né, dessa dita vergonha pelo paciente. Você falou em inserir, bicho. Já cria uma rejeição pelo paciente. E aí, da mesma forma, também o câncer coloretal. Mas é um exame que é feito, que é muito confortável, é confortável para o paciente. Ele não sente dor, ele recebe sedação, então vai ficar dormindo num plano que ele não sente dor, é um exame confortável e que muitas vezes o paciente mesmo nem lembra que fez o exame. Tem uma anestesia geral? Alguma coisa? Não chega a ser uma anestesia geral, não. São medicações que são utilizadas em algumas vezes na anestesia geral, mas elas são usadas em uma dose bem menor, suficiente para dar um conforto e uma sedação. Mas isso já é suficiente para ter uma experiência satisfatória para o exame, para não ter nenhum tipo de outra coisa. Obviamente... Agradável exatamente não é, mas pelo menos não é o desconforto que parece, né? Mas longe de ser esse desconforto, essa mística que é criada, sabe? Que a Daniele Paiani mesmo falou aqui pra gente, o preparo do exame é bem ruim, mas vale a pena, não dói. Não dói nada, ela disse. Não o preparo é ruim, né? O preparo é ruim e principalmente assim... Tem que ficar de jejum? Tem que ficar de jejum, principalmente para a população mais idosa, né? Porque vai envolver mudança na dieta, uma dieta que na véspera tem que ser bem pobre em fibras. Além disso, a gente dá alguns laxativos para o paciente para começar a eliminação das fezes. E, obviamente, durante o exame, a gente quer que o colo tem que ficar bem limpo, né? Vazio e bem limpo, para a gente conseguir identificar não só o câncer, se porventura houver, mas também os precursores. Isso é outro ponto importante a ser falado. O câncer, ele já não nasce câncer na grande maioria das vezes. O que acontece, ele vai evoluindo de pólipos ou lesões. Pólipo é como se fosse uma verruga, assim, sabe? Usando um termo mais
mais fácil de entender. Que isso é o que o exame mostra, né? Que Exatamente, tá a colonoscopia permite isso, identificar essas lesões precursoras que levam, em média, até 10 anos para virar um câncer. Você entendeu? Então, se não forem tratadas. Se não forem tratadas durante a colonoscopia. Então, a gente identifica essa lesão, faz a ressecção, certo? E aí você está prevenindo que é o um quê? câncer. A ressecção, no caso? A ressecção é a remoção. Aí, com um tipo de bisturi, vamos dizer assim, a gente consegue remover essa lesão precursora e evita que daqui a 5 anos isso aí se transforme num câncer. Então, o rastreamento, o ponto é esse. De você ter o paciente aí por volta dos seus 50 anos, vamos dizer, assintomático, e aí você vai fazer uma coloscopia e hoje, em média, na população brasileira, 30% a 40% da população tem pólipos. E está sob risco de desenvolver um câncer em alguns anos. Então, você consegue, alto, né? você consegue curar o câncer nessa situação. Entendeu? Agora, esse tipo de câncer normalmente exige essa cirurgia e depois se parte para a quimioterapia? Não necessariamente. Se for o câncer precoce, você consegue fazer um tratamento completo só com a remoção endoscópica, sem precisar de uma complementação cirúrgica ou com tratamento oncológico com quimio e radioterapia. Obviamente, tudo depende do estadiamento, mas o precoce você consegue fazer só com tratamento endoscópico mesmo. Porque aí não é o sofrimento todo que normalmente é ligado a esse tipo de câncer, né? Perfeitamente. Fica muito difícil. Bem, na verdade, a pessoa para fazer cocô ali fica difícil. Exatamente, né? É um sofrimento terrível, né? Então, no mundo ideal, o que seria a gente conseguir inserir toda a população num programa de rastreamento e a maior parte dos casos você oferecer a cura nesse estágio, no estágio inicial. Isso para os familiares, né, Ana, deve ser bem complicado. Um drama também, né? Mas assim, completando aí a questão do Dr. Matheus, também o paciente por si, as pessoas em si, elas querem anular essa questão câncer. Então elas colocam ali, é uma fissura, é uma hemorroida, e procura não fazer os exames. Não tratamento. Medo de encarar o problema de frente, Medo de encarar o problema. Aí isso também dificulta, né, doutor? Perfeitamente. O tratamento, a cura. Porque se está no começo, vamos tratar com toda a dificuldade que tem, mas existe o tratamento. Você recorre, você vai à luta. Eu acredito que quando você quer, você vai à luta e você consegue. Mas eu acho que aí a gente bate na coisa da informação que você falou, isso Ana. Que eu falei, a questão da a informação. Caroline contou pra gente ali que ela passou a sofrer discriminação na escola da filha. Né? E eu lembro desse caso dela, ela falou que ficou até um pouco isso na mídia, eu lembro quando isso foi noticiado. Né? E houve uma certa repercussão mesmo. E o que a pessoa precisa de apoio? A pessoa e os familiares dela precisam de apoio nesse momento. Por que existe esse, vamos dizer assim, esse preconceito com as pessoas que têm câncer? Eu acredito que essas questões, qualquer questão que se forme a bullying, é uma questão de educação dentro de casa. Então, se na sua escola, olha, a mãe de fulano tem câncer, geralmente todo mundo sabe disso, né? Então, em casa, se espalha logo. A mãe deve conversar com o filho, olha, vamos respeitar aquela família. Eu acho que vem daí. Vem de informação, de educação, para evitar esse tipo de coisa. Porque constrange, né? Constrangedor para a mãe, para a filha, no caso da Carolina, e muitos outros. Olha, tem mães que usam máscara, tem gente, olha, é um absurdo. Eu mesmo tenho visto isso. A pessoa está de máscara no mercado, as pessoas correm. Nossa, nem chega perto, porque a pessoa está com máscara. Às vezes é por causa de uma gripezinha. Que a pessoa fez um transplante de medula, que a pessoa tá com um tratamento dentário. Já diz logo, aquela pessoa está doente. Nossa, isso é horrível. Foge. Então, isso é uma questão de educação mesmo. Uma educação que deve vir de casa. Educação e civilidade, né? Exatamente. E compaixão também, né? Isso. Bom, tem informação da direção do programa que nós temos no telefone do Participação Popular o deputado doutor Frederico, do Patriotas de Minas Gerais, que está no primeiro mandato e é médico oncologista. O deputado doutor Frederico, está ouvindo a gente? Estamos sim, Fabrício. Boa tarde a todos os participantes aí do estúdio e a todos que estão nos ouvindo. É uma grande honra. Agradeço muito o convite de estar participando aí da programação. Eu que agradeço em nome da produção do programa, deputado, pelo seu interesse em tratar desse assunto. O senhor é oncologista mesmo, né? Pelo que eu levantei ali do currículo. Eu sou médico oncologista, fiz minha residência em oncologia clínica pelo INCA, no Rio de Janeiro, Ministério da Saúde, e depois atuei como oncologista durante 12 anos na região das Vertentes, cidade de São João del Rei, interior de Minas Gerais, onde até pelo nosso trabalho, enquanto médico oncologista, enquanto
lutador pela saúde pública e pelo tratamento público de qualidade aos pacientes com câncer. A gente acabou participando do processo eleitoral, tivemos a felicidade aí da população corresponder ao nosso trabalho aí e passar ainda mais responsabilidade, para que nós agora temos que atuar não só conforme atuávamos no consultório, no ambulatório, na Santa Casa, como agora aqui em Brasília, está trabalhando por novos projetos que visam melhorar realmente a saúde pública, equilibrando o custo, que a gente sabe que é uma grande dificuldade, mas lutando aí para formas de minimizar esse preconceito, como foi acabado de citar, e tantos outros dilemas e dificuldades na saúde pública. E, deputado, a gente entrou numa questão aqui durante o programa, um pouquinho antes, eu não sei nem se o senhor já estava acompanhando o programa, mas nós falamos do tal do sistema regulador, que pelo menos para os pacientes do Hospital Geral de Taguatinga, aqui no Distrito Federal, e para o Paulo de Goiânia, que mandou mensagem para a gente, confirmando que existe mesmo, é um sistema que avalia se a pessoa realmente precisa de um exame que foi solicitado e às vezes até por causa de um número errado, como a Ana contou para a gente aqui, por causa de um númerozinho no preenchimento está errado, é negado esse exame, o direito de fazer o exame. Então não é nem o tratamento, simplesmente o exame para se investigar se realmente há uma doença ali. Esse sistema regulador é o que exatamente? O senhor pode falar tanto como médico como alguém que já tem experiência em gestão hospitalar também, se eu li direito o seu currículo, né? O que é esse sistema regulador, por que ele existe e de que forma que se poderia melhorar isso para o cidadão? O que nós temos hoje é uma estrutura e quando o paciente consegue alcançar o diagnóstico que ele realmente está acometido de um câncer, normalmente a estrutura até de cirurgia, que ainda tem um pequeno entrave, às vezes agarra um pouco, mas parte de quimioterapia, radioterapia, no geral, a questão anda muito bem. Só que qual que é o nosso grande dilema? Tenho certeza que nacionalmente, e com certeza Brasília não é diferente, é o diagnóstico do câncer, porque, infelizmente, a tabela SUS dos procedimentos diagnósticos de um câncer tem um valor muito reduzido, muito defasado ao longo de muitos anos. Então, por exemplo, uma biópsia de linfonodo, um procedimento que é um procedimento invasivo, ele paga um valor baixíssimo para o cirurgião, então, em torno de R$25. Então, realmente existe um número muito pequeno de oferta de exames diagnósticos. Com isso, uma saída que com certeza não é o ideal, mas aí criam-se esses mecanismos de regulação para poder tentar ver se o paciente realmente precisa desse exame, só que muitas vezes, por causa de uma burocracia, o número errado, ele acaba prejudicando os pacientes. Eu só vou defender um pouquinho a regulação em termos, qual que é o mais importante de regulação? É avaliar a urgência, tá? Porque realmente nós sabemos que temos um custo muito alto no diagnóstico, no tratamento, e muitas vezes não temos esse recurso todo. Então a gente entende que deve ser priorizado os casos de maior urgência, os casos de maior risco de vida ao paciente. Eu vou dar um exemplo. Às vezes tem um paciente com câncer de pele, uma suspeita de um vaso celular, esse paciente se levar mais de 60 dias, apesar da lei ser bem clara quanto a isso, não vai trazer prejuízo nenhum a ele. Em compensação, tem outros casos que 60 dias seriam fatais. Então, uma regulação bem feita, priorizando o recurso existente com a urgência, necessidade de tratamento precoce do paciente, nós entendemos e respeitamos. Mas não por causa de um zero para mais, um zero para menos, um erro, um acento cedilha, um acento. Isso realmente a gente não pode tolerar, né? Tem que estar lutando para que essa burocracia seja cada vez diminuída mais e vale lá o resultado dos exames que o paciente já apresentou e o relatório médico. Mas, deputado, porque também o doutor Matheus aqui estava explicando que em vários casos, pelo menos, mesmo o exame de fezes, que é um exame simples e relativamente barato, eu acredito, já é capaz de apontar indícios ali que mereceriam uma investigação mais a fundo, mesmo para esse tipo de exame. Existe esse sistema regulador e ele é tão restritivo assim? O exame de sangue oculto nas fezes, na verdade, ele não entraria assim, com um exame próprio de diagnóstico de câncer. O exame de sangue oculto das fezes, ele entraria como um exame básico para ser feito num posto de saúde, numa unidade básica de família, seria uma triagem. Esse exame deu positivo, encaminharia para a central de regulação para avaliar a colonoscopia. Realmente é um absurdo você ter uma regulação de um exame de tamanha importância e baixíssimo custo.
né? Então, realmente, eu concordo totalmente com um exame desse. Tem que ser feito como a gente faz um hemograma, um eletrocardiograma, teria que ser o mesmo processo do exame de sangue oculto nas fezes, com certeza. A colonoscopia a gente já sabe que é um grande gargalo, que infelizmente tem uma oferta menor do que a demanda, né? Eu não conheço tão a fundo o tratamento oncológico de Brasília, mas de Minas Gerais a gente conhece bastante, realmente tem a demanda. Mas exames simples, se terem burocracia, é um absurdo. Isso aí, mais do que nunca, tem que ser combatido e modificado. Deputado, mas infelizmente, chegar até o posto de saúde e ser atendido é outro problema pior ainda do que a regulação. Aí que está o problema. Na minha visão, o paciente oncológico, ele não tem nem que enfrentar essa regulação. O paciente oncológico, ele tem que ser atendido. Ele tem que ser, além de ser já diagnosticado, ele já tem que ter o tratamento dele. Aí a pessoa está com um problema desse, eu estou com a paciente assim, na casa de apoio. Ela veio da Parnaíba com câncer no seio, aí agora vai ter que fazer outros exames, porque a tomografia que ela trouxe não serve, tem que fazer novamente tudo aqui em Brasília, e nem a consulta ela ainda conseguiu, para poder estar fazendo o diagnóstico do câncer no pulmão. Então a questão, ir para o posto de saúde, pensa bem. Se eu estou com suspeita, eu sou um paciente oncológico, eu ainda vou enfrentar um posto de saúde, eu vejo famílias, conheço famílias, trabalho com famílias, converso, e eu vejo a dificuldade do paciente oncológico. E reiterando aí, eu acho que Brasília já deveria ter um hospital, doutor Matheus, só para atender pacientes com câncer. Nós já deveríamos ter, como tem o Araújo Jorge em Goiânia, em outros estados aí, eu não conheço em outros estados. Mas Goiânia eu conheço porque eu já levei paciente daqui para fazer radioterapia em Goiânia, para tentar lá. Graças a Deus conseguimos. Porque Brasília ficou praticamente 1 ano sem atender radioterapia. Aí o paciente morre. Porque vai a óbito. Não tem. Na verdade, se é difícil... E aí, como é que fica? Se é difícil ter o tratamento na capital do país, imagina em outra cidade. Também, questão política, social. Isso tem que ser revisto no todo. Não é só, porque o posto ou porque vai para o hospital. Não, isso tem que ser revisto no geral. Eu sou muito decepcionada nessas questões, viu, doutor Matheus? A oncologia, essa questão do paciente oncológico em Brasília deixa muito a desejar, muito mesmo. Infelizmente. Eu espero que só seja em Brasília, porque tá uma vergonha. Pois é, eu queria emendar esse seu desabafo também, perguntar para o deputado, que é especialista na área, inclusive, se ele tem, né, deputado, essa pergunta para o senhor tem visto, sim, esse assunto do câncer, e especificamente no caso do tema do programa de hoje, o câncer coloretal, isso é falado nos corredores? Existe algum tipo de movimentação atualmente no Congresso em relação a isso? Eu só queria retomar que o exame de sangue oculto nas fezes, sendo atendido pelo posto de saúde, não é exame para paciente oncológico. É exame que deve ser feito para toda a população a partir dos 50 anos de idade. Tá? Anualmente? Deixar bem claro para o ouvinte, tá bom? Isso porque é todo ano, deputado? Oi? Esse exame deve ser feito anualmente para prevenção? Anualmente para todos os brasileiros, homens e mulheres, a partir dos 50 anos de idade. Então precisa de uma reforma na questão da saúde pública, porque para o paciente, qualquer um, oncológico ou qualquer um, chegar ao posto de saúde e conseguir um exame, tá difícil. Você tem que ter um padrinho, sabia? Tem que ter um padrinho, quando tem médico, e quando tem médico para te atender. Porque eu, por exemplo, dependo de posto de saúde. Se tiver médico para atender, bem, se não tiver, você volta para casa. Aí entra o paciente oncológico, meu irmão, porque aí ele vai lá, ele não tem esse atendimento e a coisa vai rolando, é aonde entra a questão da fissura anal, da hemorroida, que ele vai achando que é aquilo e a coisa vai atravando. Ele vai se consolando com problemas vai atravando. Menores, né? Aí quando chega até o diagnóstico, não
dá mais tempo, doutor. Vamos deixar o deputado responder agora. Vai lá, deputado, para a gente encerrar. Não, então, em primeiro lugar, essa questão tem que ser muito bem diferenciada, tá? Concordo que o paciente oncológico, ele tem todo o direito de ser atendido na unidade em que ele faz seu tratamento, ele tem que ser atendido no pronto-socorro da unidade que ele faz seu tratamento, tá perfeito. O que aconteceu foi realmente uma confusão de informações, onde estamos separando exames básicos para ajudar a detectar um caso de câncer, e eles têm que ser iniciados, sim, no posto de saúde. Se o posto de saúde não está tendo adequada, a população tem que reivindicar, e os políticos têm que trabalhar para um atendimento melhor nesse posto de saúde. Ponto. Mas ninguém vai fazer diagnóstico de câncer em um hospital especializado se não tiver uma suspeita inicial na rede básica. Então, esse princípio do SUS de respeitar a rede básica de saúde, a rede de média complexidade e de alta complexidade, esse é o princípio dos fundamentais para que o tratamento, o diagnóstico dê certo. Agora, em relação às políticas, né, de tratamento de câncer, quando o paciente já está diagnosticado, ele realmente tem a lei que protege de 60 dias para iniciar o tratamento. Então, se essa lei não está sendo cumprida, já vira caso de Ministério Público. Nesse ponto, o Congresso já trabalhou muito. E, só para finalizar a pergunta, em relação ao Congresso, nós estamos com muita esperança. Existe um projeto de lei, desde 2015, que está um pouco prejudicado em relação à prevenção do câncer de cólon. Então, eu vou afirmar aqui que é uma bandeira do nosso mandato, que a gente sabe que vai dando tudo certo, a gente vai conseguir estar salvando entre 6 a 8 mil brasileiros por ano com a prevenção do câncer de colo, que apesar de ter um pequeno custo inicial na colonoscopia, um custo um pouco mais elevado, mas torna o tratamento infinitamente mais barato, com grande qualidade ao paciente, com 100% de cura, quando é feita uma colonoscopia no momento correto para a prevenção de câncer de colo. E a gente teve, há pouco tempo, uma sessão na Comissão de Assistência Social do Senado, onde a gente teve uma grata satisfação. Estou chegando no meu primeiro mandato, participamos dessa audiência pública sobre a prevenção do câncer de cólon, e a gente ficou surpreso que alguns senadores levantaram e falaram: olha, a gente está apoiando essa bandeira, conte conosco aqui no Senado, assim como você me perguntou nos corretores da Câmara, é uma questão muito realmente focada. O que sempre acontece, a gente precisa explicar, o interesse é 100%. Eu, médico oncologista, primeiro mandato, um sonho de vida seria poder aprovar um projeto desse e colocar em execução. O problema realmente sempre pega que a gente tem as comissões do Congresso. Então, a gente tem a Comissão de Saúde e Seguridade, que a gente consegue relativamente aprovar com facilidade. Mas depois a gente cai na Comissão de Finanças e Tributação e na Comissão Mista de Orçamento. Ou seja, a pergunta é quem vai pagar a conta? Então essa é a discussão mais elaborada e importante, que a gente precisa realmente buscar uma fonte de recurso segura para poder fazer uma ampliação de atendimento e esse programa de prevenção a nível nacional. E ainda é importante esclarecer também, deputado, que no caso principalmente da rede básica ali, desses exames iniciais, isso constitucionalmente não é uma responsabilidade de governo federal, né? Isso aí é entre os estados e os municípios, né? Mas nesse Fica difícil ajudar aqui no Congresso muitas vezes, né? Exatamente. Tanto que um programa que está sendo muito discutido, que está sendo modificado agora, mas o programa Mais Médicos, que agora estão querendo colocar o nome Médicos do Brasil, é um programa que foi todo desenhado pelo governo federal para tentar auxiliar os municípios na unidade básica de saúde, mas realmente a prioridade é do município, no caso aqui do Distrito Federal, só que o governo federal tem que estar apoiando junto, tem que estar tendo suporte, até porque, vamos ser honestos, o governo federal fica com a maior parte das tributações e contribuições, entendeu? Então, quem tem acesso ao maior recurso é o governo federal. A gente entende que ele deve, sim, apoiar os municípios. A gente é muito a favor do Pacto Federativo, da municipalização também, porque os municípios não podem ter só obrigações, eles precisam ter recursos. Então, numa forma prática, a gente sempre vai acabar colocando em relação ao recurso, e que esse recurso exista, que ele seja bem empregado, uma boa gestão nesse recurso e, claro, sempre o combate à corrupção. É uma tríade para a gente conseguir ter uma esperança de poder melhorar a nossa saúde pública, que a gente vai estar lutando aqui na Câmara sempre. Tomara que dê certo, deputado doutor Frederico, do Patriotas de Minas Gerais, e muito obrigado por ter estado com a gente no Participação Popular. Grande abraço. A gente te agradece, tá, Fabrício? O Matheus, a Ana, todos vocês aí, parabéns também por estar nos ajudando nessa luta, e contem conosco sempre, tá? Não importa o tema, a gente está sempre aberto a discutir de forma franca, clara,
porque é assim que a gente vai mudar esse país. Muito obrigado, um abraço a todos. Abração, vamos nos lembrar dessa disponibilidade dele, viu, aqui no nosso programa. Bom, a gente já está chegando realmente no final, ainda tem algumas perguntinhas que chegaram. A Manuela Mingossi, daqui de Brasília, perguntou pelo WhatsApp para o doutor Matheus, com quantos anos se inicia o rastreamento de câncer coloretal em pacientes sem história familiar prévia? Essa coisa de ter histórico na família obriga a começar a atenção antes? Antecipar, exato. De uma forma geral, a gente fala para começar 10 anos antes do caso índice na família, né? Então, dando um exemplo, se foi diagnosticado um pai, né, com 50 anos teve câncer coloretal, então essa pessoa necessariamente deve iniciar um rastreamento já com 40 anos, tá? Mas uma pessoa sobre o risco geral, né, risco populacional, sem nenhum familiar direto com história de neoplasia, 50 anos, mas sabendo que o mundo todo atualmente está diminuindo essa faixa etária, querendo começar mais cedo, a partir dos 45 anos. Quanto mais cedo, melhor, né? E de quanto em quanto tempo que os exames devem ser repetidos? A colonoscopia talvez não seja uma coisa tão frequente, mas pelo menos o exame de fezes seria anual. Perfeito. O exame de fezes essa pesquisa de sangue oculto nas fezes é anualmente feita. A colonoscopia, se normal, a cada 10 anos. Agora, se houver a presença de pólipos, e aí esse intervalo ele é encurtado, né? E aí a gente tem alguns cálculos, né? E vai utilizar o tamanho do pólipo, a sua característica histológica, a quantidade de pólipos, enfim. São várias regras que a gente utiliza para calcular um intervalo de tempo específico para cada paciente. Então o próprio exame vai indicar em quanto tempo se deve fazer. A vigilância. Aí já é um outro momento. Tá certo. Bom, chegou também uma pergunta aqui do Leonel Pacheco dos Santos, de Floresta do Araguaia, no Pará, perguntando, eu gostaria de saber se o exame de anema opaco é o mesmo exame que se chama de colonoscopia. É ou não é? Não, não é. E é um exame que não é utilizado para rastreamento de câncer coloretal, o enema opaco. Não é utilizado. É outra coisa, né? É outra coisa. Bom, a gente está no limite aqui já do tempo do programa, né? Muitas dúvidas chegam realmente, assim, principalmente quando o tema é saúde, mas a gente só tem tempo de agradecer ao doutor Matheus Franco agora, médico gastroenterologista do Hospital Sírio-Libanês do Distrito Federal. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Agradeço a participação, dou os parabéns à Ana, um trabalho super válido. Tá? E, enfim, e muito obrigado, Fabrício, também pela participação. Nós que agradecemos, doutor Matheus. Ana Maria Dutra, da Assistência Nacional Ágape, ONG, que atende o pessoal aí precisando de apoio no tratamento ao câncer. Muito obrigado por ter estado com a gente. Também agradeço muito e foi um prazer muito grande, doutor. E a casa de apoio ao paciente com câncer no Recanto das Emas está aberta. Tem endereço na internet? Temos, não. Quadra 104, conjunto 3, casa 16, atrás da Castelo Forte. Estamos Quem quiser lá pode mandar apoiar. uma carta, né? Sim, por favor. Recanto das Emas, Distrito Federal. Muito obrigado, Ana. E muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha, um grande abraço. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.